Irmãos, eu quero trazer uma palavra que está no livro de João. Livro de João, capítulo 9. Livro de João, capítulo 9. Vou estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé. Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Amém? Passagem conhecida por, creio que quase todos ou todos, né? Esse homem, um cego de nascença, e os discípulos perguntam para Jesus. Já começa assim, né? Os discípulos perguntando para Jesus: ei, Jesus, quem pecou? Ele pecou ou foi os pais dele que pecaram? Para que ele nascesse assim. E Jesus falou assim: olha, nem ele nem os pais pecaram. Ele nasceu assim para que a minha obra pudesse se manifestar na vida dele, para que a obra pudesse se manifestar na vida dele. Amém? Sabe, irmãos, existem coisas nas nossas vidas que acontecem, existem coisas que nós carregamos, existem dificuldades que nós enfrentamos, que não é por ter o pai pecado ou nós mesmos ter pecado, é porque Deus quer manifestar o poder e a glória dele em nossas vidas. E nós, eu e você, seremos, no momento correto e certo, teremos um encontro com Jesus Cristo, e ele vai manifestar o poder em nossas vidas, e a obra dele vai se cumprir. Então a obra precisa ser manifesta, a obra de Deus precisa ser manifesta. Isso nós precisamos colocar no nosso coração. A obra de Deus precisa acontecer. Amém? Então às vezes há alguns cegos, algumas pessoas cegas, não porque o pai ou a mãe pecou, mas é porque Deus precisa manifestar a obra dele através dessa vida. E aqui quando eu falo existem algumas pessoas cegas, eu também já estou dizendo que não é cegas só de ver, porque tem pessoas que têm olhos mas não vê, têm ouvidos mas não ouvem, têm coração mas não sente. A Bíblia diz assim. Mas Deus quer manifestar a glória dele em nossas vidas.
Olha que interessante. Esse homem nascido cego, de repente se depara com Jesus. Os discípulos perguntam: quem pecou? Jesus falou: nenhum deles, nem pai nem filho, nem ele mesmo, mas é para que minha obra se manifeste, para que a glória se manifeste através da vida dele. É por isso que ele nasceu assim. E de repente Jesus pega a sua saliva, né, mistura no barro, na terra, no pó da terra, mistura no pó da terra e forma um barro, forma lodo. E com esse lodo ele aplica nos olhos desse homem. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O livro de Gênesis vai nos ensinar que Deus formou o homem conforme a semelhança, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Quando chegou nesse dia de criar o homem, ele formou o homem. Ele não criou o homem, ele formou com as suas próprias mãos. Lembrando, nós, no livro de Gênesis vai nos ensinar que o próprio Deus, pegando o pó da terra, pegando o barro da terra, ele formou o homem com as suas próprias mãos. Ele deu forma. Quando fala formou, é dar forma. Então ele começou a fazer conforme a imagem dele, conforme a imagem dos anjos. Ele começou a falar assim: vamos fazer conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Eu fico imaginando essa comitiva de anjos juntamente com Jesus Cristo, formando o homem. E talvez alguém falando assim: olha, tem um detalhezinho aqui, olha, presta atenção, olha ao redor, nós somos assim, então tem que fazer assim. Olha só os ombros, olha só a cabeça, olha só o pescoço, olha os detalhes da orelha, o nariz. E começa a formar com as suas próprias mãos. E quando ele forma com a própria mão, ele está fazendo o quê? Está fazendo do pó da terra. Ele pegou, formou um lodo e untou e fez uma forma humana. Então preste atenção de uma coisa: eu e você fomos formados do pó, e a Bíblia diz que do pó tornaremos, para o pó tornaremos um dia. Do pó nós nascemos e do pó tornaremos um dia. Então preste atenção, sim, no livro de Gênesis, quando na criação o próprio Deus nos criou do pó, agora Jesus Cristo já desceu do seu trono de glória, nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher virgem, e começa a crescer e aprender, e também ensinar, porque nós vamos aprender que Jesus Cristo com 12 anos andava nas sinagogas ouvindo aqueles homens sábios e ensinando-os eles também, com 12 anos de idade. Então Jesus começa a crescer em graça e conhecimento, começa a manifestar a vontade de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Para que a vontade de Deus se manifeste, eu preciso investir em conhecimento, eu preciso aprender de Deus, eu preciso andar com Deus, eu preciso entender aquilo que eu falo, aquilo que eu louvo, aquilo que eu prego, eu preciso conhecer a palavra. Então Jesus Cristo, ele desceu do trono, mas ele está agora como homem, como eu e você, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas desejos, às mesmas vontades, mas ele renunciou ao trono de glória. Ele não usurpou ser Deus como Deus, mas agora ele está num plano terreno e está buscando conhecimento para que a vontade do Pai, para a glória do Senhor, se manifeste através da vida dele. E ele não pula a etapa, ele passa todas as etapas, ele aprende, ele ensina, ele se move, e sempre que ele se move, ele está se movendo para cumprir o propósito de Deus. Jesus tinha uma palavra, ele desceu com uma palavra. Quando o anjo visita Maria, fala assim: olha, bendito és tu entre as mulheres, porque do teu ventre nascerá o Salvador. Quando esse anjo anuncia a salvação, anuncia o Messias, e depois ele se apresenta a José também, porque José ficou, deixa eu vender agora para casar, e de repente a esposa está grávida, para não dar escândalo, eu vou sair de pequenininho. Foi o pensamento de José. Mas um anjo desce: José, vem cá, deixa eu falar com você, te explicar uma coisa: o que a tua mulher está gerando vem do Espírito Santo de Deus, fica tranquilo, e o que
vai nascer do ventre dela vai trazer salvação para o mundo. José, fica tranquilo, eu vou te dizer uma coisa. E quando esse menino nascer, você vai botar o nome dele de Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que quando Jesus veio, nasceu, ele tinha uma palavra do céu que precisava se cumprir. Ele ia ser o Salvador, e para ser o Salvador ele ia aprender, ele ia caminhar com as pessoas, agora ele ia se mover, ia manifestar a glória do Senhor através da vida deles, para que as pessoas o reconhecessem como um homem de Deus. Amém? Porque as pessoas precisavam reconhecê-lo como um homem de Deus. Então agora Deus começa a usar, e Jesus começa a se mover e se manifestar com um poder, e a glória do Senhor começa a se mover através da vida dele. Sabe por quê? Porque ele tem uma palavra, e a palavra sabe qual que é? Olha, você vai para essa terra, tu vai nascer de uma virgem, tu vai crescer, você vai ter que aprender, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que entender a palavra de novo, você vai ter que aprender assim como os homens, mas você precisa ser dedicado. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não cocheie em dois pensamentos, seja focado para cumprir o propósito, para aquele que você está sendo enviado. E o propósito, você vai morrer por eles, você está indo para morrer. Então você tem que se preparar. Todo esse tempo que você vai ter de vida é a preparação para encarar a morte, encarando a morte para que haja vida sobre as outras vidas. Será que se nós dessemos essa missão para algum de vocês aqui, para mim, para nós, olha, eu estou te enviando para um lugar, você vai ter que aprender a língua deles, você vai ter que aprender a cultura deles, você vai ter que aprender a culinária deles, você vai ter que entrar em lugares onde as pessoas vão falar assim, olha, não entra aí porque aí é perigoso, mas você vai ter que entrar. E eu vou lhe dizer uma coisa, depois que você aprender tudo, nós vamos te matar. Você vai morrer para que esse lugar seja salvo, porque eu preciso trazer salvação sobre esse lugar. Será que algum de nós cumpriria esse propósito? Será que algum de nós estaríamos aptos a dizer, Senhor, eu vou cumprir esse propósito? Jesus Cristo, ele cumpriu esse propósito. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, somos falhos e pecadores. Ele desce de um trono de glória, um lugar incorruptível, onde não tem dor, onde não tem pecado, onde não tem nada do que aquilo que nós conhecemos aqui. Eu fico imaginando Jesus lá no trono, Eric. Deus fazendo uma comitiva ali, conversando. Olha, nós precisamos fazer algo porque a humanidade está indo feio. Nós precisamos achar alguém que se sacrifique para poder haver um sacrifício perfeito e santo, agradável, para que haja salvação. Eu fico imaginando eles olhando para o planeta Terra, talvez até encontrando algumas pessoas idôneas, mas quando olha para a natureza humana, propício a falhar e a errar, eu fico imaginando aquele Deus todo-poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Alfa, Ômega, princípio e fim, aquele que era e é, que há de vir, Senhor de todos, falando assim, olha Pai, deixa que eu vou, eu vou cumprir esse propósito para que não haja falhas, para que não haja margem de erros. Eu vou. Filhão, mas você sabe que quando você sair desse plano e entrar naquele plano, você vai estar sujeito às mesmas paixões, você vai estar sujeito aos mesmos desejos, você vai estar num corpo pecaminoso. E mesmo assim Jesus, ele vem, aceita e vem com uma palavra: você vai nascer, você vai crescer, você vai aprender a língua deles, você vai aprender a cultura deles, vai aprender a comida deles, você vai conhecer pessoas, você vai formar discípulos,
Você vai escolher 12 para trazer fundamento sobre a igreja. E depois que você fizer tudo isso, quando as pessoas começarem a reconhecer você como Salvador, a morte chegará sobre ti. E você vai ter que encarar a morte. Só que fica tranquilo. Morreu num dia, 3 dias depois você vai ressuscitar num corpo glorificado. Quando os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou? Pai, ele. Jesus está falando assim: olha, nenhum e nem outro. Ele nasceu assim porque há um propósito na vida dele, através da vida dele e na minha. Então se preparem, irmãos, porque você tem um chamado da parte de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, e quando a gente menos esperar, a gente vai se deparar com alguém, com alguma dificuldade. E eu quero lhe dizer uma coisa: não se preocupe em ficar procurando quem pecou. Procure entender o propósito de Deus. Procure entender o propósito de Deus, porque de repente Deus quer manifestar a obra dele através da tua, sobre a vida dele. Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? A gente vê, eu sinto que isso tem acontecido diariamente, Deus preparando diariamente, mas muitas pessoas não estão entendendo. Muitas pessoas ainda estão querendo procurar o pecado que está na vida da pessoa, está querendo procurar quem que pecou, se foi ele, foi os pais, e aí a obra do Senhor não tem se movido, porque ainda há pessoas procurando, caçadores de pecado, para querer saber quem que foi, porque já não pode, imagine, não pode. Aí tem mais uma coisa interessante: quando Jesus faz isso, é um dia de sábado. Os fariseus religiosos falam: isso aí não pode ser de Deus, esse cara é pecador. Mas por que é pecador? Porque ele está fazendo, se manifestou esse poder nesse dia. Hoje está errado, hoje é sábado, não pode, então ele é pecador. E começam a apertar o menino: ei, cara, quem que é que fez isso? Como que? Conta para nós de novo, como que foi? Contou uma vez, contou 2 vezes, e eles vão lá até o pai e a mãe: peraí, não pode ser, ele era de nascença, pode, não, a gente não vê isso há muitos anos. Vão até os pais, fala: olha, esse menino é o teu filho mesmo, ele era cego mesmo de nascença? Sim. E o que houve que ele viu? O que houve eu não sei, eu sei que ele está vendo. E agora eu te falo uma coisa: ele já tem idade, ele já manda no próprio nariz, ele quis dizer. Então pergunte para ele. E os pais, quando falaram desta forma, pergunte para ele, é porque os fariseus estavam querendo procurar uma maneira de expulsá-los da sinagoga, expulsá-lo da sinagoga. Se alguém afirmasse: esse é Jesus, eles iam expulsá-lo. Então por isso que eu falei: então vai lá e pergunta para ele. Daí foram lá de novo: vai, cara, você era cego? Sim. Tá vendo? Tô. Como que foi? Conta para ele. Nesse momento, vocês leram na leitura ali, ele vai dá para sentir que ele já está meio bravo, já meio injuriado já. Mas por que eu tenho que contar de novo? Já não contei para vocês? Por que eu tenho que contar de novo a mesma história? Eu sei que eu não via e agora eu estou vendo. E os fariseus ficaram até um pouquinho bravos com ele. E o que você acha que ele é? Esse cara é um pecador. Como é que pode fazer milagre? Pecador, sábado. Ele fala assim: olha, se é pecador eu não sei, mas que ele fez o milagre, ele fez. Eu não vi e agora estou vendo. Untou um barro, botou nos meus olhos, mandou eu me limpar.
tanque de Siloé, e ali meus olhos se abriram. Sabe por que eu voltei lá em Gênesis? Porque nós fomos criados do pó. Sabe o que eu vejo, Eric? Quando ele pega e coloca saliva no pó da terra e começa a untar, fazer mais um barro, é como se ele tivesse falado assim. Porque preste atenção na pergunta dos discípulos: quem pecou? Jesus fala: nenhum dos dois. Nenhum dos dois pecou. Então por quê? É porque a obra do Senhor precisa se manifestar. Então ele nasceu assim porque a obra precisa ser manifesta. A glória do Senhor precisa ser manifesta. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que faltou um conteúdo da matéria-prima. Faltou algo, talvez as córneas, talvez não sei o que traz visão. Faltou, mas tinha um propósito do pó. E aí o que Jesus faz? Vai lá no pó, talvez ele formou os olhos dele ali. Fala assim: olha, o que está te faltando é olhos. Agora vai lá limpar teus olhos. E quando ele vai limpar, ele começa a enxergar. Sabe o que eu vejo? Jesus, ele fez aquilo que faltava, da mesma matéria. E sabe o que é interessante? É a revelação agora da parte de Deus. Deus está me falando no meu coração. Porque lá quando Deus criou o homem, formou o homem, ele fez com as mãos, ele soprou. Lembra? Soprou. Isso aqui ninguém me contou, irmãos. Eu escutei agora. Ele soprou. Então o que o homem tem? Barro, pó e Espírito de Deus, fôlego de Deus. Amém? E quando Jesus deu aquilo que faltava, os olhos daquele homem nascido de nascença, o que ele fez? Ele botou algo dele, de novo, algo dele na sua boca, mistura com pó e forma os teus olhos. De novo, matéria do céu, matéria da terra, e trazendo a visão. Mais uma vez, o poder de Deus se manifestando com as duas essências. Porque Jesus Cristo, ele tinha essência, tem essência do céu, ele é de lá. Ele só desceu aqui para cumprir um propósito e fazer aquilo que ninguém poderia fazer. Amém, irmãos? Você está entendendo? Você está entendendo, irmãos? O que está te faltando? O que te falta? O que está nos faltando? Será que tem algo que você pensa assim: meu Deus, mas eu nasci dessa forma e parece que aqui sempre difícil. Sabe, Deus está falando para mim profundamente no meu coração nesse momento. Entenda o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus, para que a obra do Senhor se manifeste através da tua vida. Deus quer que a obra de Deus se manifeste através da tua vida. Amém? Deus quer que a obra dele se manifeste através da minha e da tua vida. Então existem situações que para que a glória do Senhor se manifeste. Eu não contei o testemunho agora há pouco. Me tiraram algo, mas de repente Deus manifesta a glória dele e faz algo super 3, 5, 10 vezes mais. Sabe o que falta para o ser humano? É entender de onde veio, por que foi criado e para onde vai. O que nos falta é parar de querer saber de onde veio, quem pecou. Quem pecou? Quem pecou? O que nós precisamos é olhar para o céu, olhar para Jesus Cristo, entendendo que Ele é Senhor. E Ele
é autor e consumador da nossa fé. E Ele pode trazer perdão se houve pecado, se há pecado. Mas às vezes não é pecado. Muitas das vezes é só manifestação da glória querendo alcançar a tua vida. E às vezes você está impedido porque você ainda está procurando o pecado, ainda está procurando onde foi a falha. E Deus quer manifestar a glória dele. Deus quer manifestar a glória dele na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer manifestar a glória. Aí sabe o que é interessante? Lembra que eu falei que tem pessoas que têm olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve? Está na Bíblia. Os fariseus tinham olhos ou não tinham? Eles viam, mas eles não enxergavam. Sabe por quê? Eles viram Jesus, mas não o reconheceu. Eles viram o mestre, mas não o reconheceu. Mas quando o cego viu, e quando foi perguntado a ele: quem é ele? Quem você acha que é ele? Ele fala: certamente é um profeta, certamente é um homem de Deus. Enquanto os estudiosos, religiosos, não conseguiam enxergar, mesmo tendo olhos não conseguiam enxergar, tendo olhos não conseguiam reconhecê-lo, mesmo tendo ouvido e ouvindo a voz dele, não identificavam, mesmo tendo o coração, não conseguiam sentir a presença daquele que é o Criador e estava ali do lado deles. E pelo contrário, ainda estavam querendo achar uma falha, um pecado para o expulsá-lo. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Muitos lugares por aí, por onde a gente vê, a gente passa, a gente vê pessoas, a gente vê religiosos, nós vemos alguns fariseus querendo achar alguma falha, algum pecado para expulsá-los da sinagoga, para expulsá-los da igreja. Mas sabe o que Deus está falando? Se tendo olhos não está vendo, tendo ouvido não está ouvindo, o próprio Cristo estava ali, e aquele que para eles era cego de nascença, aquele que talvez não poderia ter condições de identificá-lo, quando teve o encontro com Jesus, ainda sem ver, ele confiou naquilo que aquele homem estava fazendo. Quando ele untou aquele barro e botou nos teus olhos, ele já estava sentindo aqui dentro dele: alguma coisa vai acontecer, esse homem vem da parte de Deus. Sabe, os milagres talvez não estão alcançando algumas pessoas, porque o Deus Todo-Poderoso está andando do teu lado, está manifestando o poder dele, e muitas das vezes nós não estamos vendo e nem sentindo, porque onde já se viu, como é que pode uma pessoa dessa ser usada? Como é que pode uma igreja dessa manifestar o poder? Como é que pode esse irmãozinho? Como é que pode aquela irmãzinha? Deus está enojado com essa atitude de fariseus que estão andando por todo o planeta Terra, afastando homens e mulheres da mesa do Senhor, afastando homens e mulheres de participar da mesa do Senhor e de manifestar a obra dele. Nós precisamos de uma vez por todas ver e enxergar. Deus nos deu os olhos, Deus nos deu ouvidos, Deus nos deu um corpo e um coração. Aleluia. Deus quer manifestar a glória dele. Mas irmãos, nós estamos em poucas pessoas aqui, mas eu quero lhe dizer uma coisa: não vamos fazer como fariseus, com um pouquinho daquilo que nós conhecemos. Não vamos ficar julgando se é, se não é. Aquilo que é do Senhor, Deus vai trazer prosperidade, vai abençoar.
Senhor se manifesta através de ti. Talvez nós fomos machucados, talvez nós fomos feridos por religiosos de plantão, caçadores de pecado. Existe uma raça de caçadores de pecado mandando um monte de gente para o inferno, achando que está fazendo a obra de Deus. Caçadores de pecado achando que está fazendo a obra de Deus, e está mandando um monte de gente para o inferno. Estão afastando as pessoas da comunhão, estão afastando as pessoas da mesa do Senhor, não estão permitindo as pessoas conhecer a palavra. Religiosos acham que tem, acham que sabem. O que eu estou falando, irmão, vem do Espírito, porque eu nem imaginava estar pregando o que eu estou pregando agora. E se nós estamos falando isso aqui para nós, é porque Deus está trazendo um alerta para mim e para você. Deus quer manifestar a obra dele através da tua vida. Deus quer manifestar a obra dele através da tua vida. Permita ele manifestar a obra. Não pergunte para quê, para onde. Para que tanta pergunta? Para que tanto querer? Aceite a vontade do Senhor, aceite o querer dele, aceite o que Deus está falando. Nós somos muito resistentes, resistindo ao poder e à glória do Senhor. Como o louvor que nós louvamos hoje, nós precisamos diminuir para que ele cresça. Como o louvor que nós cantamos hoje, nós precisamos permitir com que ele nos use. Nós estamos caminhando para dias difícil na face da terra. Nós estamos olhando para o norte, para o sul, para o leste e oeste, e estamos vendo aqui os sinais do Senhor acontecendo em todo o tempo, em todo lugar. E Deus está a todo tempo olhando para mim e para você, para que eu e você se manifeste, para que eu e você permita que a obra dele se cumpra em nossas vidas. E muitas das vezes ainda nós estamos querendo cumprir a nossa obra, as nossas coisas, e não estamos vendo Jesus está andando do teu lado. Quem é esse? Eles perguntavam: quem que você acha que é? Eles queriam que alguém falasse que era Jesus. E se alguém fala, nós expulsamos. Fariseus hipócritas. Irmãos, nós temos que lutar pelo Evangelho, amar as pessoas. Nós precisamos se mover em amor. E quando eu falo se mover em amor, não é aceitar qualquer coisa, não é isso. Mas é saber cuidar e tratar, para que a pessoa se restaure, para que a pessoa se renove, e para que a glória do Senhor se manifeste na vida deles. Perceba que esse homem, cego de nascença, não tinha visão, mas quando um homem de Deus passa por ele, faz o lodo, bota nos olhos e fala: vai e lava-te. Você percebe que você precisa se mover. Jesus ele fez a parte dele, agora ele falou assim: agora você vai, se mova teu tanque, não fique parado. Porque se ele continuasse com aquele lodo nos olhos, ainda continuar com os olhos tampados, Deus está falando assim: olha, eu tenho um milagre, estou fazendo um milagre, mas eu estou falando: vai até a fonte, vai até Siloé, vai até esse lugar, lava teus olhos, limpa teus olhos e enxergue o que eu estou fazendo sobre a tua vida. Porque Deus tem feito um monte de coisa na minha e na tua vida, e talvez nossos olhos ainda estão untados, e o Senhor está falando: vai lavar os teus olhos, limpa teus olhos, enxerga o que eu estou fazendo sobre a tua vida, enxerga o que eu estou fazendo na tua casa, enxerga o que eu estou fazendo na tua saúde, enxerga o que eu estou fazendo no teu trabalho.
Sabe o que o Senhor falou? Deus está falando, chega de ficar reclamando. Enxerga o que eu estou fazendo. Já te dei visão. Por que continua cego? Vai lavar os teus olhos. Limpa os teus olhos. Deus está falando aqui no meu coração, já dei milagre para pessoas que estão aqui dentro. Deus já deu um milagre, mas ainda continua como cego. Deus está falando, vai limpar teus olhos. O milagre já aconteceu. Vai limpar teus olhos e enxergue. Enxergue o que eu estou fazendo. Enxergue o que eu já fiz. E quando nós começarmos a enxergar o que Deus já fez e está fazendo na nossa vida, haverá um espírito de gratidão e louvor nos teus lábios. Meu Deus, quantas coisas o Senhor já tem feito, quantas coisas o Senhor tem se manifestado na tua vida. E Deus está falando, eu só quero a tua fidelidade, só quero que você seja fiel, eu quero que você seja grato. Enxergue. O Senhor está falando, enxergue. Você ainda está olhando para o lodo. Enquanto nossos olhos estiverem fitados ao lodo, não enxergaremos nada. Mas quando nós trazer água aos nossos olhos, os nossos olhos se abrirão e veremos a glória do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, amém. Irmãos, eu ia bastante aqui, é longe, porque Deus está falando, mas eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Há uma raça de caçadores de pecado, afastando pessoas da mesa do Senhor e de conhecer a Cristo. Há uma outra parte de pessoas que já recebeu o milagre, mas ainda não lavou os olhos, ainda não está enxergando. Há uma parte de pessoas que não está conhecendo Jesus e Jesus está andando do ladinho. Faça como esse homem, lava logo os teus olhos e olha. Quem que foi? Olha, com certeza foi um homem de Deus, foi um profeta do Senhor. Amém? Que nós possamos enxergar isso. Deus tem muitas coisas para se manifestar em nossas vidas. Deus tem muita coisa para fazer em nossa casa, nossa família. Mas, meu irmão, permita com que a obra dele se manifeste. Permita com que isso funcione. Não fique olhando para a tua limitação, não. Se você for olhar para suas limitações, olhe para o Senhor, porque Ele capacita aquele que Ele escolhe. Todo escolhido, ele é capacitado pelo Senhor. Amém? Então não tema, não fique com medo, fica tranquilo. Mas, meu irmão, hoje a palavra ela foi, para mim, está sendo muito profunda, porque o propósito de Deus para se cumprir, eu preciso conhecê-lo. Lembra? Jesus nasceu, cresceu, conheceu, aprendeu tudo de que aprender. E aí Deus começa a manifestar o poder. E ele começa a ser usado. E de repente as pessoas começam a reconhecer, olha, Jesus está passando por aí, todo mundo quer ver. Porque verdadeiramente ele é filho do Senhor. Somos continuidade do Senhor, então, irmãos. Quando nós passar por aí, as pessoas precisam olhar e falar, verdadeiramente o Kleber é usado nas mãos do Senhor. Verdadeiramente a pastora Juliana, verdadeiramente o Eric, verdadeiramente a Cláudia, verdadeiramente o Freitas, a nossa irmã que está ali. As pessoas precisam olhar para nós e olha, verdadeiramente vai aí um profeta do Senhor. Amém? Vamos pôr de pé, vamos orar, irmãos. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Irmãos, é necessário lavar os olhos depois da manifestação do milagre.
está querendo dizer assim: enxergue, veja o que Deus está fazendo na tua vida. Veja o que Deus está fazendo na tua vida. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar. Irmãos, eu quero pedir com muito amor para todos que estão aqui, não ir embora antes de comer um bolinho com a gente. Pela misericórdia do Senhor, nós completamos mais um ano de vida essa semana. E os irmãos são muito dedicados, amorosos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, todos vocês. Prepararam ali um bolinho, um salgadinho, um refri. E eu louvo a Deus. Obrigado, irmãos, pelo carinho. Obrigado. Eu quero falar uma coisa bem rápida aqui, irmãos. Tem pessoas que não ligam para... Eu estava pensando sobre isso, né? Sobre aniversário. Tem gente que não gosta nem que o bolo faça, né? Nem que lembre, né? E esse dia, essa semana eu estava pensando, por que eu dou tanta importância para isso? Por que eu sou assim, né? Eu não gosto de passar o meu aniversário sem... Uma vez, sabe o que nós fizemos, irmão? Compramos um cupcake desse tamanho. Eric, eu tive um aniversário só feito quando criança, com 11 anos de idade. Um só. Então a minha infância inteira eu nunca tive. E eu creio que agora, depois de velho, eu sinto falta disso. A minha esposa fala: por que você não é tanto importante? Por que você é tanta ênfase? Aí eu fiquei pensando, tanto que ela falou essa semana: por que você é assim? Porque você gosta, né, de estar com as pessoas, porque você gosta de... Eu fui lembrar: olha, não é que eu só tive com 11 anos, foi o primeiro e último. Então, eu gosto dessa comunhão, gosto de receber essa comunhão. E eu louvo a Deus por essa casa, porque os irmãos aqui sempre foram muito carinhosos com as nossas vidas. Nunca passamos um ano aqui sem, pelo menos, comer um pedacinho de bolo e dar um abraço um no outro e ter essa comunhão. Bem? Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus. Eu te louvo por esse dia, eu te louvo por essa semana, eu te louvo por ter me concedido mais um ano de vida. Eu te louvo por cada vida que aqui está, cada família aqui representada. Eu te louvo, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, que essa palavra possa produzir frutos, Senhor Jesus, nos corações das pessoas que aqui estão. Que elas possam crescer, Senhor Jesus, na Tua presença. Que elas possam permitir que a Sua obra se manifeste sobre a vida deles, Pai. Assim como na minha, Senhor, porque eu quero ser usado em Tuas mãos, Pai. Pai, que o Senhor possa abençoar a semana desse irmão, dessa irmã. Abre portas, manifesta o Teu poder. Pai, que o Senhor surpreende os irmãos que aqui estão. Pai, que eles possam, Pai, que do Senhor ainda hoje limpar os olhos e ver quanta coisa o Senhor já fez. Pai, que do Senhor Jesus, que possa gerar um espírito de gratidão aos corações. Pai, que todos aqui possam, Senhor, honrá-lo conforme o Senhor merece, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Coloca assim a mão em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos digam: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teu lar.